Estamos começando mais um Garagem 77 de São José do Mipibu para o mundo. E hoje Antoine a gente vai... Eita, Antoine hoje não veio. Nem veio Antoine, nem o Ré Baralho. Hoje eu estou sozinho aqui na bancada. Mas quem tem um editor, Ayrton Campos, e o convidado que nós temos aqui nunca está só. Quem é que nós temos hoje aqui na bancada? É ele, Edivaldo Jonathan Fernandes. Isso. De Araújo do Nascimento. Tá que pariu, é muito nome. Amigo, se apresente. Quem é Edivaldo Jonathan Fernandes? Primeiramente quero agradecer o convite, estar aqui com você, né? Meu nome é esse mini nome aí, mas as pessoas me conhecem por Jonathan Fernandes. Eu sou violinista, né? Sou professor de violino. Aqui no município sou servidor público. Amigo dos amigos. Sempre. Basicamente isso. Cara, por que eu chamo você de Edivaldo? Sempre chamei você de Edivaldo, mesmo sabendo que seu nome artístico, né, é Jonathan Fernandes. Isso. É John ou João? Jonathan. Jonathan Fernandes. Mas a minha história aqui com Edivaldo Jonathan Fernandes, ela é antiga e forte demais. Conheço esse moleque desde quando ele batia aqui em mim. Lá eu tô fora. Edivaldo, a amizade da gente ela é muito, De muito tempo. muito antiga e muito verdadeira, né? Eu considero você mais que um amigo, né? A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. E eu acho que você está, não tenho certeza que você está nesse grupo seleto das pessoas que eu considero assim. Mas não é só por isso que você está aqui hoje para a gente bater esse papo. É por toda a sua história, por toda a sua trajetória, que ela é motivacional, ela é inspiradora e ela é vitoriosa. Eu falo isso com propriedade, né? Porque eu conheço você era uma criança, não que eu seja tão velho. Qual a tua idade, Edivaldo? 32. Pronto, eu tenho 45. Mas enfim, tu lembra quando tu vendia din-din? Lembro. E eu conto essa história a todo mundo com o maior orgulho, né? Edivaldo ele vendia din-din aqui em São José, barrigudinho, parecia aquele bonequinho no jogo do Atari, né? Ainda. Não mudou muito não. Ainda. Tu sabe que jogo é esse do Atari que tinha um bonequinho? Depois eu vou pesquisar e vou dizer. E Edivaldo andava ali com aquela caixinha de din-din. Quem fazia aquele din-din? Minha mãe, na verdade é minha avó, né? Foi quem me criou. E uma vez, eu sempre muito tirador de onda até hoje. Aí peguei uns din-din lá com Edivaldo e disse: "Ei, rapaz, tô sem dinheiro para lhe pagar, e agora?" Isso é para tirar onda com ele. Aí tu lembra qual foi a resposta que você deu? Não tem problema não, você me paga. Não, você me paga quando você puder. Aí eu disse: caramba, bicho, uma criança com a personalidade, com a firmeza, como ele falou, ele praticamente me obrigou a pagar ali, só com essas palavras, né? Mas ali eu vi que aquela criança ia ser um grande homem, né? Pela sua postura, pelo seu posicionamento, pela sua segurança. E aí anos se passaram, né? Comprei muito din-din, Edilson comprou muito din-din. Fala um pouco aí dessa época aí de vendedor de din-din. Eu comecei pegando frete na feira. Na feira, eu pegava frete na feira. Eu conheci vendendo din-din. Mas eu tô falando demais. Fala um pouquinho você aí que eu vou tomar um golinho d'água. Vendi din-din, comecei aos meus 10 anos de idade. Recém-chegado aqui na cidade, né? Vim de Petrópolis, no Rio. E vim morar com os meus avós aqui. Eles tinham uma casinha ali próximo de onde hoje é a UPA. Eles continuam residindo ali na região. E foi um período, quando a gente chegou, foi um período um pouco apertado. Então mamãe passou a fazer esses din-din. E de início ela colocou eu e um outro primo meu. Mamãe criou
6 filhos, mais 3 netos. E aí o meu primo ela também colocou para vender din-din. Só que não deu muito certo com o meu primo não, porque a pessoa falava tipo, ah, quanto é o din-din aí? Ah, é 20 centavos. Vixe, desse aí, desse tamanho, lá em Laranjeira dos Cosmos, é 10 centavos. Aí ele fazia assim, ah, pô, vai comprar lá em Laranjeira dos Cosmos? Eu tô vendendo aqui, né, lá em Laranjeiras. Aí não deu muito certo, né? Então eu acabei ficando sozinho vendendo. Estudava pela manhã, à tarde eu ia vender din-din. E dessa forma eu passei a ajudar na renda da casa, literalmente ajudando no colocar comida mesmo na mesa da casa. Início de ano, comprar meu material escolar dos meus 2 primos, né? E foi um período assim, me privei, infelizmente acabei me privando de brincar, né? Pela necessidade do trabalho, mas foi um período que me ensinou muito, mesmo eu sendo criança ali ainda, me ensinou bastante. E eu fiz amizade com pessoas que hoje são irmãos, totalmente. Fiz amizade com pessoas como você, que tem um carinho imenso por mim, e acredite que esse carinho ele é recíproco. E eu sou muito grato por isso. E a música chegou em você como? Eita, rapaz, eu venho de uma família de músicos, né? Todos músicos de igreja, do lado do meu pai, né? Os filhos dessa minha avó que me criou, na grande maioria todos são ou foram músicos. E pra mim, assim, no início a música não entrava muito na minha cabeça. Eu já comecei a tentar estudar música mais ou menos ali com a idade de 7 para 8 anos, mas não entrava muito. Daí quando eu vim morar aqui, eu tive a oportunidade de conviver com um dos melhores seres humanos que já passaram pela minha vida, que é o meu saudoso tio, né? Cara, um exímio músico, o instrumento que pegava tocava, e um excelente professor. Com muita paciência, muita calma, ele me ensinou aos poucos. E foi quando as coisas passaram a realmente fazer sentido na parte musical para mim, e não só na parte musical. Eu digo muito que esse meu tio, ele foi meu tio, ele foi amigo, foi meu irmão mais velho e foi meu pai também, muitas das vezes. Fez às vezes de pai, quando eu não tinha a minha figura realmente do meu pai ali, ele fez essa figura de pai. Então eu tive essa possibilidade de ter esse camarada do meu lado. O instrumento que ele tocava realmente na igreja era o saxofone, e eu escolhi pro violino. É bem parecido, né? Totalmente diferente assim, mas é tanto que dentro disso tem uma história bem engraçada, que papai, na verdade meu avô, o instrumento para ele é saxofone até hoje. Pega o violino, quando vou tocar ele faz assim, já tá tocando aí, ninguém tá entendendo nada. E se ele escutar um som do sax, o camarada pode assoprar 4 notas, ele fala assim, rapaz, esse cara toca demais. E na época, na igreja, você tinha que seguir um cronograma de estudos, e tinha uma parte só de teoria para você fazer, depois que você ia para a prática, né? Daí eu cumpri esse programa teórico. E aí meu tio falou assim, pronto, você já está no tempo para você começar a tocar. Aí eu fui falar com o papai, né? Seu pai, já passei a lição do método, o nome do método é Pascoal Bona. Passei a lição do Bona já suficiente para começar a pegar o instrumento. Aí ele fez, você vai tocar o quê? Eu disse, vou tocar violino. Ele disse, dou não, se fosse um sax eu lhe dava. Passou alguns dias, eu fui para a igreja de manhã. Quando eu retornei, meu tio estava lá, sempre ele, num domingo de manhã, junto com outro amigo dele, que trabalhavam fazendo essa parte do ensino de música na igreja, e trabalhavam na parte de construção também das novas igrejas. Eles conversaram um pouco comigo,
E aí, mesmo meu tio sabendo que eu ainda não tinha meu instrumento, ele embarcou ali na brincadeira, né, do amigo dele, na conversa. Perguntou, e aí, rapaz, e cadê o violino? Eu disse, não tem ainda não. Ainda tô esperando. A gente, na minha igreja, a gente costuma muito falar assim, eu tô esperando Deus preparar. E ele me perguntou assim, e quando Deus preparar esse violino pra você, como é que vai ser? Eu disse, eu vou tocar, vou me dedicar, né? Aí ele falou assim, vai lá no seu quarto. Aí quando eu cheguei no meu quarto, na cama, tava o casezinho, a caixa do violino aberta, né? E o violino, esse violino eu tenho até hoje. Esse violino eu não posso me desfazer dele, que tem história, né? Tem história, tem um valor sentimental. Não é um violino bom, mas foi o meu primeiro instrumento. Mas é o melhor violino. O melhor violino, isso, sem dúvida nenhuma, porque foi onde foi o início, onde eu pude começar a tocar ali, e com a ajuda desse meu tio sempre. Professor, no início eu não tinha professor específico do instrumento, né? Eu tenho professor de violino já mais ou menos com uns 22 anos por aí. Que aí eu tive a possibilidade, um projeto que veio aqui para a cidade, né? Uma parceria da prefeitura com a Universidade Federal. Teve esse projeto aqui e quando eu cheguei já não tinha nem vaga mais. Aí eu fiquei, na época foi lá no Caique quando começou. Eu fiquei sentado na escada ali do Caique, doido para fazer aula. E do nada alguém desistiu. Não quero não, eu achava que era aula de violão. Aí a pessoa me viu, a coordenadora me viu, Ângela Freire, inclusive, um beijo, viu, Ângela? Muito obrigado. Me chamou, surgiu uma vaga, quer vir? Fui. Daí eu comecei a ter aula com professores da universidade e com alunos que às vezes eram alunos de mestrado, alunos de graduação, estavam ali, vinham dar essas aulas. Com o passar do tempo, a professora Camila Meirelles, que foi a professora que começou a vir para cá nesse projeto, me convidou a participar de um projeto que ela tinha dentro da universidade, um projeto de extensão, que era a Orquestra Infanto Juvenil. Certo. Aí, paralelo a isso, o professor que estava aqui, que fazia prática de conjunto, né, que fazia os ensaios da orquestra de cordas, que era o professor Erickson, ele falou de mim para o professor dele, que era o professor André Muniz, e o professor André Muniz me convidou também a fazer aula de regência como aluno ouvinte. Então eu fiz ali as aulas de regência com o professor André, participava do projeto da Orquestra Infanto Juvenil, e aí as coisas foram acontecendo. A regência é aquela que com os pauzinhos na mão? Com a batutazinha. Batuta. Né? Uma batutazinha, certo? E aí foi acontecendo. Tive possibilidade aí, através da música, de ir algumas vezes para um festival em Fortaleza, que era o Festival Eliasar de Carvalho. Acontece sempre no mês de julho. Tive possibilidade de ir para Uberlândia, tive possibilidade de ir em Teresina, né? Tive possibilidade de conhecer muitas pessoas de São Paulo, né? Então é uma palavra que eu aprendi com você, meu network ficou muito... Network te leva a lugares que muita gente não faz ideia. Pois é. Essas possibilidades. É aquela coisa que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Você não precisa pedir, você não precisa gritar, mas você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas e fazendo o que é certo. Exatamente. Que aí não dá errado. Aí Jonathan vira maestro. Virei maestro. Com quantos anos? Já tinha meus 24, 25 anos já. Foi no período que eu estava ali dentro da universidade. Então o que eu fui aprendendo ali eu fui aplicando, né? Aconteceu desse vínculo que a universidade tinha aqui com a cidade, ele acabou sendo desfeito e eu fui convidado a assumir as aulas desses outros meninos que ficaram. Assim eu fiz, assumi mesmo. Não vou dizer que eu não tive receio, eu tive, porque era muito verde ainda, não tinha tanto conhecimento, mas foi a oportunidade. E aí eu agarrei essa oportunidade, iniciei dando aula para os meninos que já estavam ali, e aos poucos eu fui abrindo vaga para outras pessoas também. E com o passar do tempo, junto com alguns amigos de escola mesmo, do período de escola,
a gente acabou também desenvolvendo outros trabalhos dentro do Francisco Barbosa, né, que o pessoal conhece aqui por estadual. Sim. Nós tivemos ali a possibilidade de ter uma banda, né, uma banda filarmônica só de instrumentos de sopro, através de um cara extremamente sonhador, gente boa demais, um cara que eu digo sempre, quando eu falo sobre ele, eu falo assim, olha, o defeito desse cara é não saber dizer não. Aí às vezes ele dói nele, mas ele diz sim para uma pessoa, que é Heriberto, né? Heriberto José do Nascimento. Através dele, ele sempre teve o sonho de ter essa banda ali na escola, e daí foi se juntando, né? Alguns meninos tocavam na banda em Parnamirim, começaram a fazer aula lá na universidade, tocava uma vez ou outra junto com a banda ali de percussão, e a gente começou a se juntar, e a coisa foi ganhando corpo, até que chegamos aí a ter uma banda na faixa de uns entre 20 e 25 componentes, tocando música boa. Eu acredito que nessa época eu andava no... Eu sou um cara apaixonado pela música. Apaixonado, não entendo nada de música, posso dizer assim. Mas eu amo a música. Você tem bom gosto musical. Eu tenho uma cultura musical que dá para se aproveitar. E eu sempre tive um sonho de aprender algum instrumento. Mas quando a gente se frustra, muitas vezes a gente quer jogar nossas frustrações nos nossos filhos. Aí na época eu tinha uma criança em casa, ali de 6 anos, e eu comprei uma bateria. Disse, Ayrton, meu filho, vai ser baterista, a gente é rock and roll. A gente é rock and roll. Aí Ayrton usou essa bateria, montada lá no quarto dele. Ele usou essa bateria 2 anos para estender a toalha. Pegava a toalha do banho, tá em cima da bateria. Era o melhor estendedor de Era, toalha. tá merda. Sei lá, com teia de aranha e nada. Só que por ter um bom gosto musical, no meu carro tava ouvindo Scorpions. E aí, criança, andando no banco de trás, fazia, tem um violino. Tem um violino nessa música. Agora olha o violino. Aí eu olhei pra aí. Como é que tu sabe? Olha, isso aqui é um violino, isso aqui é uma guitarra, isso aqui... Esse cara tem um ouvido musical. Vamos procurar, vamos desenvolver por isso aí. Aí de quem foi que eu lembrei? Edivaldo, Jonatas Fernandes. Falei com a minha esposa, disse, tem um amigo que ele tem uma banda aí e tal, e vamos falar com ele para ver se está certo para ir. E eu lembro como se fosse hoje que eu encontrei com você lá no Municipal, no Severino Bezerra, né? Isso. Você estava lá com alguma apresentação, algum evento? A gente foi tocar num evento lá. Aí eu contei essa mesma história que eu contei aqui, eu contei para você. Você perguntou, ele tem quantos anos? Acho que era 7 anos aí que tu tinha? 6 anos. Uns 6 anos. Que você disse, numa cidade a gente ainda não pega. Mas traga ele. Pronto, eu levei ele numa quarta-feira lá no estadual. E você me deu feedback. E quando foi no sábado, eu estava em Natal comprando o primeiro violino de Ayrton. E daí então ele não parou, né? Então você sempre vai ter uma história comigo. E aí começou no violino. Chegava em casa, ensaiava e não saía nada. Eu disse, meu Deus, misericórdia. Vai tocar, né? Vai tocar nada, meu Deus. Enfim. E você tomou conta dele. Eu costumava dizer que ele era de meia. Era meu filho e era seu também. Sempre. O cara que eu sempre confiei de carregar meu filho para todo canto. Levava para as apresentações, levava para situações, levava para tudo. E assim aí se desenvolveu na música. Tocando violino, depois passou a tocar violão. Porque eu, apaixonado por música, vou aprender a tocar violão. Comprei um violão, aí tive aulas em grupo, não evoluí. Tive aulas com Banzai, meu amigo Banzai, teve muita paciência comigo, mas o problema era eu. Na verdade sou eu, que me limitava e não conseguia. Até porque minha cabeça ela é sempre muito barulhenta. Eu tô aqui,
estava aqui no violão, você me passando uma nota e eu pensando em um negócio, um empreendimento, e, enfim, minha mente era muito barulhenta, então eu não conseguia assimilar. Aí tu pega o violão e começa a tocar. Aí tu começa a tocar violão. Depois de violão, aí tu passa a tocar guitarra. Depois escaleta. Depois ukulele também. Ukulele. Depois teclado. Depois ele virou adolescente e começou a tocar outros instrumentos. Enfim. É que você me entende? E aí virou como é que chama? Multi-instrumentista? Multi-instrumentista. Musicista? Multi-instrumentista. Essa passagem de Ayrton comigo, todo esse período, né? Eu conto, Ayrton. Conta, agora que eu também quero saber. Rapaz, às vezes a gente tinha aula no sábado, né, Ayrton? Vez ou outra tendo um sábado aula. E geralmente as minhas aulas eu dava aula à tarde, né? Aí Ayrton tinha um horário certinho de chegar. Ayrton chegava 10 minutos antes da aula. Eu que ensinei ele a chegar na hora. Chegava cedo. Aí parecia um velhinho, bem pequenininho, mas parecia um velhinho, todo sério. Aí, oi, aí, tudo bom? Tudo. Você estudou? Sim. Como é que foi? Teve dificuldade? Um pouco. Vamos tirar o violino? Sim. Olha, minha mamãe mandou trazer um negócio pra você. Aí tu ia e tirava uma garrafa de suco verde. A primeira vez que eu tomei, eu nunca tinha tomado suco verde na minha vida. A primeira vez que eu tomei, acostumado tudo doce, né? É. Rapaz, na hora que eu tomei o negócio, aí na minha cabeça eu fiz, filho de uma mãe, trouxe um negócio sem açúcar, rapaz, pra mim, que bicho nó cego. Na outra aula aí, eu não vou mentir não, sabe? Cleide não fica chateada com a gente não, né, Ayrton? Você já contou isso pra sua mãe? Já. Você tem sorte que ela ofereceu. E eu, que ela já bota dentro da minha boca. Aí tu vinha com a garrafa assim, misericórdia, Jesus, vou ter que tomar esse negócio pra ele não ficar com raiva de mim, meu Deus do céu. Tomava, mas meu amigo, o negócio medonho. E Jesus amado. Eu não sei se aí tu gostava. Eu tomava. Fico com raiva de mim não. Eu tenho essa cara de azedo até hoje por isso. Não fico com raiva de mim não. Mas eu tomava que era aquele negócio. Eu vou tomar pra ele não ficar chateado comigo. Tive essa possibilidade, como você disse, de passar todo esse tempo com a Ayrton. No período da pandemia, eu acho que a pandemia foi... Eu acho não, a pandemia foi um divisor de águas. Pra muita gente, em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Os projetos que eu tinha aqui dentro da cidade de São José acabou por se diluir, né? E nunca mais a gente conseguiu juntar o mesmo grupo ou pessoas... A mesma energia. A mesma energia, entendeu? Infelizmente a gente se dissipou de uma forma que... algo que não tem como mais acontecer aquilo ali, um raio realmente, sabe? A gente tinha uma orquestra de cordas que era muito bacana e a gente tinha a banda também que era muito legal. Fora isso, paralelo, tinha os meninos da banda Caxinauá, que vez ou outra eu tava ali junto com eles, não coordenando, mas sempre tava ali junto com eles, né? Meu amigo Voltagem, que aí tá arrasando agora nos vídeos. Voltagem é figura, viu? Figuraça. Jarbas, Jonas, Jonathan também, que foi embora, hoje mora em outro lugar, Bruno, Ismael, né? Gabriel. Jesus? Então, quando chegou a pandemia, que realmente a gente teve que ficar preso dentro de casa, inicialmente na pandemia eu ainda consegui dar algumas aulas online, mas aí depois, assim, até hoje eu não tenho alunos online porque não é um modelo de ensino que eu consegui me adaptar ainda, né? Eu sei que isso é o futuro. Mas não vou mentir, eu participava de várias reuniões online e eu dormia em todas. Então, para mim também, eu gosto do olho no olho, de estar perto. É diferente. É diferente, né? Nós tivemos esses afastamentos e aí quando liberou de novo para as pessoas poderem se encontrar e tal, que eu encontrei com a Ayrton saiu de perto de mim tocando só violino. Quando a Ayrton voltou, ele tava tocando o quê? Já tava violão.
violão e teclado, Sim. né? Aí Ayrton teve a possibilidade também de estar com um cara que, pra mim, ele é fantástico. Isso aí, sem dúvida. É um ser humano incrível, é um multi-instrumentista, e aí eu não vou pegar e puxar o mérito total pra mim. A gente tem que dar voz e vez às pessoas e realmente valorizar o que cada um é. E Erasmo Vieira. Meu amigo Erasmo. Erasmo Vieira. Erasmo, a gente era menino. Aí ele me ensinou a pegar lagartixa fazendo laço com a folha Ele é um MacGyver, meu amigo. a folha do coqueiro. A gente ia pra fazenda onde o avô dele trabalhava, que na verdade a família da gente era muito próxima. E aí o divertimento da gente era Pegar lagartixa. pegar lagartixa. Ali é um MacGyver. E assim, o instrumento que você precisar que Erasmo toque, Erasmo você fala assim, rapaz, eu vou botar aqui, Erasmo não toca não. Rapaz, toca uma zabumba pra mim, Erasmo toca. Toca, sei lá, toca um saxofone, Erasmo vai e toca. Eu não sei, e é pai de 2 meninas. Um dom, né, O rapaz? cara é fantástico. Então Ayrton teve a possibilidade de estar ali também junto com Erasmo, bebeu dessa fonte aí. Inclusive eu indico aqui para São José de Mipibu, quem precisar de um professor de música dentro da cidade de São José de Paciente Mipibu, só quem é, viu? meu amigo, não tem igual. Não tem igual. Erasmo toca todos os instrumentos. Cara, muito gente boa, um excelente profissional, tem uma didática incrível, enfim. Pode pesquisar aí o nome dele no Instagram, aí vocês vão encontrar ele. Entre em contato com esse cara, que esse cara é fantástico. Aí tu teve essa possibilidade de estar ali junto com ele, bebeu dessa fonte. De repente Ayrton chega tocando lá na escola, tinha teclado, né? Ayrton vai e começa a tocar Yesterday. Yesterday. Aí tu começou a tocar quando eu... Puxa. Aí tocando Yesterday, beleza. Aí o menino brincando, violão lá vai. Aí tocando violão, sem entender, né? E tocando violino também, bem, tocando violino bem. E tudo tocando os instrumentos, não era uma coisa que a gente pegava e parava para ouvir e eram 3, 4 notinhas. Não, ele tocava músicas realmente. Então, eu acho que por mais que a pandemia tenha sido ruim, em alguns momentos ela fez bem. No caso Sim. de Ayrton, né? Ayrton musicalmente amadureceu muito, com a possibilidade de estar ali junto com o Erasmo, com coisas que talvez tenha visto na internet, né? E é isso, eu fico muito contente em ver hoje, principalmente quem ele é hoje. E sobre você, meu amigo, você disse que é frustração sua, que você, tipo assim, é um sonho que eu tinha, não consegui realizar em mim, mas eu vi no meu filho. Não é apenas sonho. Você é formador de opinião. As pessoas olham para você e vê o que você fala e embarca realmente, certo? Ou para algumas a pessoa pode não embarcar, mas faz sentido para aquela pessoa. Eu vou jogar um fato simples aqui. Rasga. Campanha política. Eita. Eu teimei. Eu só parei de teimar quando eu perguntei a Ayrton. Ah, vai, Edson andando de skate na praça. Disse, não. Ando, pai. Essas pernas de Ayrton. Ayrton já tava começando a editar, né? Não foi assim que eu perguntei a você? Ai, tá começando a editar. Não acreditava que tinha sido eu, não. Não vou mentir. Essas pernas de Ayrton. Aí tava com a mesma bermuda do pai. Quando depois eles trocaram a bermuda e continuou o vídeo de Edson. Camisa estampadona e tal. E outra vez, isso aí é uma coisa que poucas pessoas talvez tenham visto nesse dia. Eu tô na rodoviária, hoje eu não moro mais em São José, moro em Parnamirim, conversando com uma pessoa de uma empresa lá, até o horário do ônibus sair. Eu olho, eu não tô acreditando no que eu tô vendo, não. Eu não estou acreditando no que eu tô vendo. Que, né, muitas pessoas não saibam disso pra não dar problema. Edson vinha com a farda de Ayrton da escola. Que mamota é aquela? Foi, meu, eu vesti aquela farda por quê, Ayrton? Porque a Ayrton tinha que ir fazer um trabalho. Isso. E a Ayrton não tinha pegado a roupa preta. Verdade, verdade. Quando eu vi, eu disse, eu não tô acreditando. Tá, agora Edson terminou de ficar doido?
Agora ele enlouqueceu de vez. Aí quando chegasse perto de mim, eu disse, só porque tá nada isso. Tu com a roupa de aí, tu não sabe como é que é menino? Aí tinha que fazer um trabalho. Esqueceu de botar uma roupa preta. Eu tava com a roupa preta. Disse, me dá tua farda, a gente é do mesmo tamanho, me dá tua farda. E tu vai com minha roupa preta? Eu disse, não. Verdade, nem lembrava mais disso, mas foi verdade. Vendo essas coisas, meu amigo, é fato. Muitas pessoas podem olhar e falar assim, Edson é maluco. Ou, rapaz, Edson é vida louca. Ou, rapaz, eu queria viver igual aquele cara. Será que as pessoas pensam isso? Eu queria ser igual aquele cara. Olha só, a camisa que ele tem coragem de andar. Eu não tenho coragem de... Eu acho interessante, mas eu não tenho coragem de... Eu não vou mentir pra você. Eu acho interessante. Mas, meu amigo, diante de Deus, você nunca vai me ver com a camisa estampada daquele jeito. Porque eu acho que em mim não vai dar certo. Em mim também não dá, mas eu uso. Tá entendendo? Então, você é aquele cara que... Você tem sua opinião. Você coloca a sua opinião. As pessoas escutam. E aí elas avaliam, rapaz, eu concordo, ou não, eu discordo, ou rapaz, faz sentido, ou rapaz, eu vou fazer igual. Se tá dando certo para aquele cara, vai dar certo para mim também. Mas eu acho que todo mundo é bom no lugar certo. Às vezes a gente desperdiça um talento, uma inteligência, atuando no local errado. Por isso que às vezes as pessoas, um amigo, algum parente, chega para mim, não estou gostando de estar onde eu estou. Eu não gosto de trabalhar nessa empresa. Aí eu digo, você é feliz lá? Não, então saia. Mas lá eu tenho férias, eu tenho 13º, mas você não tem vida. E eu acho que eu levo isso muito para minha vida, sabe? Eu não me apego ao que não vou dizer o que eu sou, porque nós não somos, nós estamos. Eu não me apego no que eu estou. Eu já estive presidente de CDL, eu já estive pré-candidato a vereador, eu já estive funcionário da BEC, eu já estive empresário de Bodega Rações, eu já estive proprietário de um campo de paintball, enfim, eu já estive, mas eu não me apego a nada. A minha vida é uma virada de chave o tempo todo. Eu acho que eu sou muito dinâmico. Eu acho bacana aquele cara que nasce e ele já é predestinado a alguma atividade, como o astronauta Marcos Pontes, que desde criança disse, eu vou ser astronauta. Foi. Um Carlinhos Maia da vida que disse, eu não vou ser pobre a vida toda, eu vou ser rico, e ele são exemplos bem distintos, mas eu não tive essa predestinação para eu vou ser isso, mas eu adoro ser essa metamorfose ambulante. Então eu acho que hoje eu entendo que o que me mantém vivo é estar me reinventando todos os dias, é estar renascendo todos os dias, é estar tentando todos os dias. Então essa é a dinâmica assim da minha vida. Eu nem esperava que você ia falar de mim, mas trouxe aí lembranças que eu, na verdade, eu nem lembrava, né, dessa questão da fada, mas aí você falou, eu lembrei lá na rodoviária que a gente se encontrou e eu tava desse jeito. E assim, eu não tenho apego a futilidades nesse sentido. Eu tenho apego a ser eu mesmo. Que eu venho aprendendo a ser eu mesmo, acho que depois dos 40 anos. Quando eu fiz minha primeira tatuagem. Quando eu parei de querer agradar todo mundo, menos a mim. Mas isso aí é história minha e aqui a gente tá falando de você. Tá chegando um cara aqui agora. Opa! Boa tarde, meu amigo. Vem por cima. Você já conhece o Dr. Antônio? Conheço, sim. Tive a possibilidade de estar com ele uma vez, pessoalmente, e através de você. Foi? Prazer, meu amigo. Então, seja muito bem-vindo. Então conta essa história aí que eu não lembro. Também, ele tá relembrando coisas que eu nem sonhava, mas que tinha acontecido meu comigo. Amigo, ninguém é melhor que ninguém, porque o melhor tá lá em cima. Amém. É verdade. A ele toda a honra e toda a glória. Amém. Mas me conta aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A satisfação, revê-lo.
O dia que eu estive com o Dr. Antoine foi uma das últimas vezes que a gente foi no cartódromo. Sim. Lá em... Ele também foi lá na Paraíba. No Paladino. Paladino, Isso, verdade. Vai ter novamente agora no dia 15 de junho. Eu não lembro quem foi que bateu em mim naquele dia. Deve ter sido ele. Toda a corrida ele sai com uma dor. Rapaz, e o pior de tudo, na época eu ainda não era casado, minha noiva olhou pra mim e disse assim, meu filho, não vá não. Não vale a pena não, né? Homem, minha filha, deixa eu ir. Vixe, né? Da casada já tava pedindo permissão. Daqui a pouco a gente tá casado. Aí você não vai Ela mais. já tava dando treino. É. Né? Entendeu? Aí ela disse, se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada não, não vou mentir não. Na hora que bateu, me pegou meio de lado, sabe? Ih, batida em T. E eu não vou mentir não. Na hora que bateu foi a primeira coisa que eu lembrei, foi dela, falou, só não vá não. Ô boca. O pior não é nada, é a vida todinha, agora eu não disse. E foi a primeira É. coisa, quando eu É. mandei a mensagem pra ele, bater em mim aqui, ela disse, eu não disse, é você? É. E vai pro leite morto. Você morrendo e ela dizendo, eu não disse. É assim. Desse jeito. Me perdoe, viu? Foi nesse dia que eu tive a possibilidade de conhecer Dr. Antoine, né? Ali no cartódromo, inclusive, tem até uma história engraçada de lá junto com a Ayrton, não sei se a Ayrton vai lembrar. Um café com a coxinha. Qual foi o café com a coxinha? Caro não, depois, meu amigo, eu olhei assim pra Ayrton e disse, Ayrton, eu quebrei o quê? Lá no cartódromo, né? Meu Deus É do igual céu. aeroporto. A despesa Ei, lá. A última vez que eu fui pra Interlagos foi em 2022, eu acho. Eu fui só. Comigo em 21. Inclusive, eu fui em 2022. Eu saí, ia pegar um voo de madrugada, acordei cedinho, fiz 2 torradas e Levou. eu sentei na praça de alimentação, com o maior prazer do mundo, abrindo a torrada ali e o povo olhando pra mim, assim, vou nada pagar 30 conto na torrada que eu faço por R$2. Ó, sobre preço não, mas tem uma outra coisa também que você me proporcionou. Assim que você comprou seu Fusquinha. Sim. Cara, vamos sair, vamos hoje à Sim, noite verdade. Ponta Negra. Aí saímos, nós três, eu, você e Ayrton. Salso perigoso, Nossa, viu? perigoso. Menina à noite. Com certeza eu não tava nesse grupo, né? Não, tava não. Aí foi a primeira vez que eu experimentei uma coisa, não sei nem se eu vou pronunciar correto. Batata. Não. Batata rosti, é isso? É, batata Rosti. rosti. Pronto, foi a Cara, primeira fechou vez. aquele canto, bicho. Fiquei sabendo ontem pela dona de um estabelecimento em Parnamirim que faz batata rosti, que é o Dona Batata. É um espetáculo Na aquilo rua ali. do teatro ali de Parnamirim. Sim. Vou aproveitar, né? Óbvio, vou fazer o merchan, que eu não sou besta. Eu Patrocina tenho uma nós! escola- Eu tenho uma escola hoje em Parnamirim, né? A Sonari, em parceria com meu sócio Jefferson. E ontem a dona do Dona Batata foi fazer uma aula experimental conosco lá. E a gente conversou um pouco sobre isso. Também não sabia que tinha fechado esse lá de Ponta Negra. E ela faz a batata rosti? Faz batata rosti. É em Parnamirim? É em Parnamirim. Eu quero o contato, o endereço que eu quero conhecer. Rapaz, eu não sei se é Átila Paiva, a Rua do Teatro, mas é na Rua do Teatro ali. Nem procura no perfil É. lá, Dona Batata. Isso. É. Depois eu vou fazer outro mexão aí. Pode Depois fazer, depois a gente manda o Pastelanche. boleto. Manda a conta. Depois manda o boleto. Depois do Pastelanche é Dona Batata. Pastelanche, meu amigo Sanderson. Pronto. Ah. Certo? E muito Patrocina bacana. nós, viu, Sanderson? Precisa de patrocínio. Não, eu quero comer a batata rosti, que eu saí daqui pra Natal, especialmente Pra pra comer comer. essa batata Pra mim é um roxa. espetáculo. Foi a primeira vez que eu comi, gostei bastante. Eu só achei estranho o suco, porque o suco que eu pedi, se não me falha a memória, foi um suco de abacaxi com hortelã. E lá a galera não coava, né? Aí você sentir a fibra, rapaz. É raiz, eu gosto assim também. O bom é quando faz com aquele pano de coadentro, né? Que aí sai mais. Não, tô fora. Aí depois a gente foi no Natal Shopping. Sim. E aí a gente foi numa cafeteria, eu acho, Lugano. na Lugano. Nosso amigo Alcimar. Aí foi o canto que eu paguei o mico, porque eu não consigo sair uma vez na minha vida sem passar uma vergonha. O bom é as histórias que isso gera. Se você não tivesse passado, não estava aqui contando agora. Mas Pois conta é. aí pra eu lembrar Não que eu sei se também aí lembro tu não. vai lembrar também disso. Eu pedi o café lá e tal, aí veio com um creme por cima. E tinha como se fosse um doce de leite por baixo. Né, por dentro da caneca, É. assim. Na minha cabeça, assim, não sei o que deu. Assim, eu acho que tem que misturar isso aqui tudo. Rapaz, na hora que eu enfiei a colher,
Aí derramei as coisas na mesa. E o creme subiu, caiu um pedaço. Eu disse, meu Deus do céu. Pegou o guardanapo, você... Pega o guardanapo, pega o guardanapo. Pegou o guardanapo, limpei, mas fiquei morto de vergonha. Naquele lugar ali, depois daquele dia... Rapaz, Ele me Não fez voltei mais, lembrar de não. Amaral. Você- Da seleção brasileira. você me fez lembrar a minha primeira vez no McDonald's. Essa aí, acho que eu não contei Pede pelo nome ou não pede pelo... Eu não peço pelo nome, porque eu não sei falar. Não, escuta aí. Eu funcionário da Becker novamente. Em todo podcast eu tenho que falar da Becker. Daqui a pouco Becker, tá chegando as caixas de produto da Becker. patrocina Só nós. recebidos. É uma boa, né? É, aí comecei a fazer serviço para Becker em Natal. Entrei no Natal Shopping e vi o McDonald's. Disse, caraca, o que é um McDonald's? Ixi, aí eu olhava, aí como foi a primeira vez, acho que umas 5 vezes que eu só via e não tinha coragem de. E aí teve uma vez que eu disse, não, tô nem aí, eu sou o cara e foda-se o mundo. Aí cheguei lá e fiquei observando, né? Como é que as pessoas pediam realmente pelo número. Número 1, número 2. Hoje mais não, hoje é tudo. No touch lá, né? Que eu só vou quando levar isso, que eu não sei nem mexer naquilo. Aliás, eu não tenho paciência. Aí, tá eu lá, eu observei, disse, eu quero o número 2. Olha, todo dia eu estou aqui. A moça vai e traz o combo, né? Só que na bandeja vem um papelzinho, né? Que a gente levava pra casa pra pintar, pra fazer alguma coisa. E a moça não botou nem guardanapo e nem canudo. Beleza, não botou e não sou eu que vou perguntar. Sentei na mesa. Pelo canudo não, você abre o copo e toma ali o seu refrigerante. E o guardanapo? E agora? Não, eu peguei aquele papel que forra a bandeja. Aí eu fiz. Caraca, em 4 pedaços. Tinha uma mesa com umas meninas assim, adolescentes, começaram a olhar e eu disse, pô, paquerada, paquerada. E eu, Tô no áudio, tô no né? áudio, eu sou o cara comendo no McDonald's e olhando pra mim. Cara, peguei o sanduíche, comecei a comer, beleza, só que o papel é laminado. Aí eu peguei o papel e fui limpar. Aí espalhou. E eu, que porra é Não essa? tinha um queijo cheddar não nesse Não, papel, vai ficar amarelo aí. Pense você falou que derrama café mico, vai no McDonald's limpar a boca com papel laminado. Laminado. Quando eu termino tudinho, que eu olho, tem um local assim onde pegava os guardanapos e os canudos. Eu disse, puta que pariu. Por isso que as meninas estavam olhando pra mim e eu achei que tava paquerando. Ô, vergonha, meu Deus do céu. Mas se a gente não passa, a gente não Não vive vive essa essa história, história, a né? história. Ó, você contando essa daí, minha esposa é testemunha disso. Recém-chegado pra morar em Parnamirim. A gente lanchando numa lanchonetezinha ali próximo ao teatro. Eu encontrei com um menino que é deficiente auditivo, né? Avertson, filho de Alisson. Sim. Atenilson. Isso, de Atenilson. E a Vertson, quando eu cheguei para morar aqui em São José, a Vertson tem a idade muito próxima da minha. E a mãe de a Vertson é irmã da viúva do meu tio, Tá, né? São da família. certo. Então a gente sempre teve proximidade. Quando eu encontrei a Vertson lá, ele me viu de longe, aí eu fui falar com ele. Falar não tem como, né? Mas ele Então, não é mudo? fui me comunicar com ele, né? E Abraço, tava Avetson. Humor negro, viu? tava tendo, você vai ver que vai ficar pesado. Vai Tava piorar. tendo o quê? A rocha. Um encontro de motociclistas. Então som alto lá, os caras tocando rock lá. E aí a Vertson olhou pra mim e fez assim, perguntando da minha esposa. Eu mostrei minha esposa pra ele. Ele mostrou a menina que ele tinha casado e tal. Do nada. Eu inventei ele tava com um grupo de amigos. Aí eu olhei pros amigos dele e falei assim, ele é como se fosse um primo pra mim. Aí um dos meninos pegou e fez assim, ó, dizendo que era deficiente auditivo também, né? Aí o som alto. Na hora eu fui e falei assim, vocês são tudo mudo. Na hora que o som parou. Na hora que o som parou. Ficou ecoando ainda, mudo. Aí Aí todo minha mundo. esposa olhou pra mim e fez assim, venha pra cá. Venha pra cá, eu disse pra ela, venha pra cá, vamos pagar a conta e vamos embora pra cá, senão a gente vai apanhar aqui. Uma vergonha tão grande. Mas é como você disse, se não passar essas vergonhas, a gente não tem história pra contar. Eu namorei uma muda. Ó, velho, tá demorando.
nada não. Rapaz, você é uma live. Ó, não. Mas aí tem uma história em Cuité e Nova Floresta, pra cada uma história nesse mundo. Eu era um menino muito danadinho, né? Eu criança, assim, eu com 12 anos, aí na fazenda que eu morei, tinha uma muda, gente muito boa. Não falava, né? Mas ela falava... Enfim, brincadeiras à parte, eu dava uns pega na muda, a muda dava uns pega em mim e amor antigo. Abafa o caso. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá que aqui tem. Eu não tô fazendo nada e você também. Não é nada, viu? Matheus Ceará disse que pegou uma muda, né? Encostou no pé de uma árvore, quando tava lá com a bexiga em cima dela, fazia Iga, ligar o quê? Você quer que eu ligue? E ela Iga, não aguentou mais porrões, quando ele tava cheio de fome. A Vete, ele pedalava com a gente, com o Atenilson, pai dele falecido, né? Muito meu amigo. Foi quem me colocou no pedal e me incentivava muito, e a gente fez alguns pedais juntos com a Vetson. E era uma figura ele, viu? Atento, afuto, não sei o que. O carro ia pegando ele no pedal, mas graças a Deus não pegou. Porque ele não ouviu quando o carro buzinou. Mas tudo bem. Não tinha como, né? Ó, cara, isso aí tá esse podcast. Não, mas foi. Outro dia eu tava vendo um caminhoneiro, bicho, ele parado no sinal. Aí o cara encostou com aquelas cartelinhas que vem e bota no retrovisor, né? Aí botou lá e saiu. Quando saiu o caminhoneiro, pá! O mundo vai ter um pulo. Na hora não escuta. Hora não escuta. Mas seja o semáforo, tudo escuta. Só se fazendo, né? Sobre o Dr. Antoine, tive a possibilidade de conhecê-lo naquele dia. Já vi outras vezes aqui dentro de São José. Sei que é um empreendedor. Né? Somos, né? Todos nós. Somos. E não porque estou na sua frente, mas tem uma outra pessoa aqui que encontro às vezes em eventos, e que é um outro cara também que eu me inspiro bastante, que é o Simar. Nosso amigo. Inspiração para todos nós. Já esteve aqui, né, no Garança. Meia hora de conversa com o Simar. Uma consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Porque ele nem escute isso, você vai começar a cobrar. Pelo que eu conheço. Para os amigos não cobre nada, pelo amor de Deus. Se tomar uma cerveja, os caras pagam a cerveja e conversa tranquilamente, né? Então, assim, como vocês são pessoas que iniciaram, né, e hoje a trajetória de vocês são trajetórias de sucesso, realmente, né, consolidadas, as pessoas o conhecem seu consultório. Né? Assim como meu amigo Edson. Todo mundo conhece Edson, Bodega Rações. Ou Gatinha Manhosa, né? Edson Lima. A Bodega Rações a gente ganha um sobrenome por onde a gente passa. Edson da Bodega. Exato. E continua, porque hoje não temos mais a Bodega Rações, porque foi arrendada, mas temos a Galeria Bodega Center, aqui um local fantástico, como diz Baralho, aqui, e estamos... Ele gosta de ficar nesse cantinho aqui assim, né? E estamos aí... Pix. E o Pix. E estamos aí num processo de expansão, mas isso aí mais pra frente. E novidades estão chegando. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. Quando eu falo que me inspiro em vocês, é literalmente buscando alcançar locais que vocês hoje estão. E aí eu uso novamente uma palavra que eu aprendi com meu amigo Edson, que é network. Né? Eu estando com vocês, eu estou com pessoas que são conhecidas e reconhecidas, e a partir do momento, uma fotografia, alguém me viu junto com vocês, alguém que conhece o Dr. Antoine, que é de Parnamirim, alguma pessoa de Parnamirim que conhece o Dr. Antoine, me viu, automaticamente, se vir o podcast, vai ver que eu estou falando da minha escola de música. Se tem interesse, vai atrás. Então isso já me possibilita ter pessoas ali, ter pessoas dentro da minha escola de música, que é uma escola de música que está aí dentro de Parnamirim hoje com 3 meses de vida só, mas graças a Deus é um bebê. É um bebê que... Mas não é um bebê reborn.
Não. Ele é real. Ele é real, não pode ser um bebê reborn não, que esse negócio não tá dando muito certo. Sobre o meu negócio, graças a Deus, sobre a escola de música tá dando tudo muito certo. Temos uma equipe fantástica hoje, atuando dentro da nossa escola de música. Temos meu amigo e sócio, é ele que fica na gestão financeira realmente, eu tô mais no burocrático, No comercial. Sabe? Essa parte aí é mais comigo. Tive a possibilidade de ter aqui em São José também, 2021, mas eu não posso dizer que deu errado, deu certo. Até enquanto tinha que dar certo. Né? E ficou aprendizado para você. Aprendizado para os próximos. Essa semana eu estive conversando com meu sócio e usei um pouco de uma conversa que eu tive com você no prédio onde era a escola aqui em São José. Eu quero os royalties já, viu, desse negócio. Edson, uma tarde, passou aqui no prédio onde era a escola e estávamos lá, eu e os meninos, né, Ayrton, uma turma boa de menino lá. Fazendo o quê? Nada. Mas era fantástico como nós gostávamos de estar ali. A energia era bacana. Então Edson olhou para mim e falou assim, cara, isso aqui você pode não estar vendo, mas isso aqui não é só uma escola. Isso aqui é um local onde você tem possibilidade de criar uma comunidade com esses meninos. Esses meninos estão aqui hoje, vieram para não fazer nada. Vieram para estar aqui com você, vieram para estar aqui neste ambiente. Aproveite isso. E você fala sobre o network, né? Que é a melhor ferramenta de marketing. Mas uma coisa muito importante que você estava falando aí, a gente fica passando aquele filme na cabeça. E eu não esqueço nunca uma frase que eu sempre ouvi do meu pai, que ele dizia assim, sempre dizia, ele ainda é vivo, e ele sempre me disse, meu filho, perca tudo, perca patrimônio, perca dinheiro, perca tudo, nunca perca o seu nome, o nome que você constrói. Então assim, tudo é um trabalho gradativo. Hoje eu sou muito grato a essa cidade. Eu não sou mipibuense, eu sou natalense, mas me tornei, eu diria, né, Edson, mipibuense de muito coração, porque eu volto para Natal para dormir, eu trabalho aqui, eu vivo aqui. Aqui é onde eu fiz grandes amizades. Vive mais comigo do que com a mulher dele. Exatamente. Ele agora com essa carequinha que eu não largo mesmo. Tá linda. Eu me lasquei que eu fui fazer o toxicológico, né? Foi o quê? O toque? Toxicológico. Ah, tá, que susto. Aí não tinha pelos. Não, tirou. Não tinha. Mas tem um mas lugar que tem tem um pelo. lugar que você pode tirar. Não, diga, pode dizer. Lá atrás, você não, tem, não? Não, eu depilo também. Meu amigo, olha, Gente, eu sou todo lisinho. quem tá limpando a porta do fundo da casa tá esperando visita. Você não pode pedir. Mas autorizar, você autoriza. Mas você não pode negar. Até a segunda falange. Até a segunda falange pode. Depois mas não disso, pode pedir. Depois disso que é consumado. O problema é que não tem ombro, né? Depois que escorregou, já era. Experiência própria, né? Pois é isso, meu amigo. É um problema gradativo. A Edson hoje se tornou o Edson Bodega, Dilson Bodega, por um trabalho honesto, um trabalho digno, amizade sincera, sem interesse, sabe? Porque quando a gente faz algo por interesse, não vinga. Não funciona. Porque as coisas acontecem de uma forma natural. Estava comentando com o Edson outro dia, Edilson chegou para mim e disse, rapaz, o menino Frank, né? Me lembra, a gente já fez umas campanhas, a gente deu uma bicicleta. Você lembra que você ajudou com um recurso para a gente comprar uma bicicleta para Frank? Digo, eu? Não lembro não, você ajudou. Então quer dizer, são coisas simples que você faz desinteressado, você só quer ajudar. Tem coisa melhor do que ajudar quando você pode, quando alguém precisa, quando alguém lhe pede, né? Então, isso sim, é o ajudar, é aquilo que a gente traz aqui, né? Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Aqui é ajudar pessoas. Esse é o objetivo da Garage 77. A galeria Bodega Center, que é onde está o nosso estúdio Garage 77, a gente sempre buscou essa ideologia que eu trago já de casa, né? Que situações boas, situações difíceis,
mas ninguém nunca solta a mão de ninguém. E eu trouxe essa ideologia aqui para as salas, para as pessoas, para os nossos inquilinos. Aqui a gente seleciona quem vem para cá. Ah, eu quero alugar uma sala, mas quem é você? Qual é a sua essência? Não é todo mundo que vem para cá, que vem somar com a gente. Numa cúpula protetora, o mal aqui não entra. Graças a Deus, amém. Aqui todo mundo ajuda todo mundo. Aqui é casa de Deus. Amém. E é por isso que a gente está aí, caminhando e dando certo, sem pisar em ninguém. E vai dar mais certo, cada dia vai dar mais fazendo certo. o que a gente gosta. É a essência da galeria, é a essência do Garagem 77, é a nossa essência. É isso aí. Eu queria que você voltasse para fora. Eita. O seu violino. Show. Sem saber, né? É. De repente ele fala assim, voltar-se pra fora. A gente tá chegando. Eu tava lembrando, agora antes de vir para cá, João, o maestro João Carlos Martins, né? Que eu tive a grande satisfação de conhecê-lo pessoalmente em Sim. Salvador, numa viagem. Ele calejou as mãos dele quando apertou. Minha filha Giovana, ela na época cantava igual a Isabela, né? Fez um ensaiozinho com ele e a humildade daquele cara, né? O que a música é capaz de fazer. Hoje a gente tem o exemplo dele aqui no nosso estado, um menino, acho que é João Felipe o nome dele, que é autista, né? E o maestro João Carlos levou esse menino para São Paulo para se apresentar com a Filarmônica de São Paulo. Então, assim, a música, assim como o esporte, né? É capaz de fazer coisas realmente maravilhosas, né? Ele realmente ajudou muitas pessoas. Eu tive a possibilidade, quando eu estive em Fortaleza, de conhecer um projeto que o maestro João Carlos Martins era um dos mantenedores, né? Que é na cidade de Aquiraz. Aquiraz. É a cidade do Beach Park. É, o nome do projeto Tapera das Artes. Conheci muitas crianças de Tapera das Artes, crianças que ele era uma das pessoas que pelo menos de 3 em 3 meses ia lá, estava junto com aquelas crianças. Lá tem tudo, tem violino, lá tem circo, lá tem oficina para aprender a construir os instrumentos. Respira a arte, Respira né? a arte. Gente, eu quero aproveitar aqui só para... Te amo, viu, meu amor? Olha aí, tá vendo? É hoje! Eu vou dizer que não aprendi com você, óbvio. Não posso fazer isso, né? Eu faço isso porque eu quero um Vale Night, eu sempre... Aí, Edson, a gente tem que passar ali para comprar um chocolate. Cleide ficou em casa. É. Um chocolate para Cleide. Ei, Ai, tá vendo, Cleide? agora relaxa que Jonathan agora vai pegar, vai virar a cara pra você e meter a vara. Não, tá rocha não. Aí então vai tocar também, vai? Vai. Método Suzuki. Aí tu toca cheio de couro. Rapaz, o cara quando ajeita demais assim não toca porcaria nenhuma. Não, isso aqui é... Ei, eu comprei um baixo uma vez, porque ele só tinha 4 cordas. Isso deve ser mais fácil de tocar. Ai, não, cara. Já esperava de... Facinho, de boas aqui, toca a Anunciação. Aí, só. Privilégio, meu amigo. Aqui, ó, no Garagem 77.
Tu toca, né, alguma internacional, assim, alguma, tipo um Caruso na vida? Sai... Deixa eu ver aqui. Caruso é uma canção italiana, né? Sim. Uma história de dor, né? Das migrações. Sai Contrapartido. Sim. Boa. É isso aí. E quem faz esse... Como é que chama essa parte aqui do violino? Aqui é um arco. O arco. Isso aqui é a curupira que traz dos cavalos? Como é? A crina, né? A crina só pode ser de cavalo mesmo, não pode ser de égua, né? Por quê? Você fala demais. A urina. A urina? Ó. Quem olha de longe acha até que é só uma... como se fosse uma fita. Isso. Mas são vários pelinhos mesmo. E aqui tem física pura, esse instrumento é física pura. Uhum. A crina, ela tem escamas, a gente passa uma resina, né, na crina, e em atrito, a crina em atrito com a corda, acontece a vibração da corda, né, dependendo da espessura da corda, ela vibra em uma frequência maior ou numa frequência menor. A vibração é transmitida através do cavalete para dentro da caixa acústica, né? Cada corda, como eu disse, tem a sua frequência de vibração. Automaticamente, quando chega dentro da caixa acústica, a alma, né? Que o violino tem alma, é uma pecinha de madeira assim, e a barra harmônica junto com todo o conjunto transforma isso em som. Cara, é fantástico a explicação, é fantástico. Baralho. Você vê uma coisa dessa, mas eu fico imaginando, o cara tá se balançando numa cadeira de balanço. Rapaz, eu vou inventar um violino, eu vou pegar ali a crina de um cavalo, vou fazer isso, vou botar uma alma aqui. É a mesma coisa do cara que viu um caranguejo andando e disse, rapaz, se lavar e cozinhar, ele se come. Passar a cabeça do... Não sei que dá dor nas costas. Jonathan, existe um cantor, um violonista croata, talvez você já tenha ouvido falar, o Hauser. E ele é um cara que ele vai do clássico ao pop, ele toca até Michel Teló, o violino Gustavo elétrico, Lima, não, dele é violoncelo. Né? Violoncelo? Isso. E tem partes no show dele que me chama a atenção, justamente ele toca com tanto vigor,
que arrebenta as cleaner, né? Eu acho que eu sei, ele tem um duetozinho com outro cara também. Ele já está fazendo hoje, ele tem um dueto com outro artista, não recordo o nome. Isso. E aí ele já gravou com Bocelli, já gravou com Plácido Domingo e tantos outros artistas. E Oruan. Oruan? Bom demais. Vai lá, vai aprender com ele. Tem outro que tá fazendo um show exclusivo agora, né? Num canto aí para o pessoal. Foi recente, né? Como é o nome dele? MC Pose do Rodo. Pose do Rodo. Passado o Rodo. Ele foi fazer uma turnê só lá, daqui a pouco ele tá... Mas enfim. É uma maravilha, eu não sei nem o que é, mas enfim. Isso come o quê? Mas que seja comido. Enfim. Edivaldo, como eu conheço. Jonathan Fernandes, para quem conhece. Nós só temos a agradecer a sua participação aqui. Se quiser fazer as considerações finais, se tiver mais algo a falar, fique à vontade. Eu quero antes também agradecer a sua presença, agradecer por ter nos dado essa grande satisfação de finalizar com T Parteiro. São canções belíssimas, canções de verdade, né? E você engrandeceu realmente aí o Garagem 77 com esse grande final. Obrigado. E para quem está acompanhando a gente, está acompanhando aí o maestro Jonathan Fernandes, e eu estou aqui batendo um papo com meu amigo, com meu irmão Edivaldo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço a vocês o convite, né? Acreditem, o podcast Garagem 77 enriquece também hoje um pouco mais a minha história, a possibilidade de estar aqui com vocês. Tivemos aqui grandes figuras públicas, né? Empreendedores como o Ranel, né? Um empreendedor aqui da cidade, figuras públicas como a deputada Cristiane Dantas. Então, isso demonstra que o podcast ele é bem visitado. Se o podcast ele é bem visitado e eu tive a possibilidade de receber esse convite, então isso significa que eu estou no caminho certo. Nós estamos, né? Estamos no caminho certo. E agradecer ao meu amigo e irmão Edson, né? Tamo junto. Pela consideração, pelo carinho de sempre, Dr. Antoine, pelo carinho de sempre também. Tamo junto, meu amigo. Conta com a gente sempre, tudo, viu? Tá? Ao meu meio filho aí, Ayrton, né? Obrigado, tá? Obrigado pela possibilidade de estar aqui com você também nessa tarde. Obrigado pela oportunidade de ver você deixar de ser um menino e hoje está se tornando um adulto. Tá? Agora existe um homem. Existe um homem, exatamente. A possibilidade de ver você crescer, o seu crescimento, para mim, me faz entender que as coisas realmente fazem sentido. Tá? Agradecer a sua família pelo carinho também de sempre, todos vocês. E é isso. Precisando, assim que tiver uma outra oportunidade novamente, estou à disposição de estar aqui sempre junto com vocês, sempre que necessário. Você é quem manda. As portas, os portões da Garagem 77 estão constantemente abertos. Sempre abertos aí para você. Obrigado, meus amigos. Viu? E é isso. Diretor, vamos falar e agradecer nossos patrocinadores. Arena Jatobá, sexta-feira, dia 6, hein? 5, 6 e 7 de junho tem o torneio Open na Arena Jatobá e estaremos lá no dia 6, né? Fazendo uma cobertura lá, uma externa. Uma gravação direto lá do Arena Jatobá. Shake Mipibu, da nossa amiga Raíssa. Melhor shake Herbalife do Rio Grande do Norte. Sem exagero, digo isso porque eu tomo shake Mipibu. E a gaitada é o que é o melhor. É o melhor. Momento de Saúde e Soluções Odontológicas. Agora com a grande novidade é o sistema do Momento Pay, né? O plano de assinatura odontológico, onde você tem, além de tecnologia empregada, você tem transparência no seu atendimento odontológico. Então, entra aí no perfil da Momento Saúde, momentosaude.rn, e aí na bio você tem todas as informações. E é tudo no app aqui, né? Tudo no app, meu amigo, tudo digital, app. sem enrolação, com muita transparência.
RC, Marcas e Patentes, nosso amigo Rodrigo lá de Maceió, é quem fez aí o registro, meu amigo, do Garagem 77. A marca é nossa. Ninguém toma mais. Passa o contato do Rodrigo para você, o cara é top. Preciso ver isso. Marmoraria Sagrada Família. Do nosso amigo Barai. O homem que trabalha com pó. Pô, com pedra. Com pedra. Mas da pedra sai o pó. O trabalho dele é o quê? Fantástico. E você paga como? Como? Pix. Pix. É o Pix. Também. A melhor marmoraria aqui da região. Bancadas, banheiros. Areia branca, ali. E se você entrar em contato e disser que viu pelo Garagem 77, ainda tem um desconto especial. Um desconto fantástico. Fica ali próximo ao aeródromo, né? Isso. No caminho do Bonfim. Um abraço ao nosso amigo Baralho. RR Contábeis, do nosso amigo Roberto Carlos de Menezes Filho. Vulgo Robertinho, grande contador e parceiro aqui do Garagem 77. Se você não fez a sua declaração... Até hoje, né? Até hoje, né? Olha aí. Se não fez, já era. Pagar muito. Olha aí. Fez a tua aí? É até hoje. Pagou já? Não é até hoje não, é até ontem. Vai ao ar no sábado. Misericórdia, então, Jesus. quem fez, quem não fez... Já era. Já era. Lascou-se. Ótica Lida, da minha amiga Liliane, né? Eu dou muito trabalho a essa menina. Eu faço um óculos, já quebrei 3. Eu chego lá e ela faz, meu Deus, dá mais trabalho do que meu menino. Liliane, eu tô sabendo de um convite que Edson fez aí, eu vou lhe cobrar também, viu? Olha aí. Quem quer crescer, pensa fora da caixa, viu, minha amiga? É isso E aí. vou alto. MIP Auto Center, do nosso amigo Jackson. Troca de óleo, manutenção preventiva, corretiva. Aqui na BR-101. A gente vai botar o arroba aí e marcar para quem precisar fazer a troca de óleo do seu carro. Inclusive, vou levar o Fusca lá essa semana. Leva a garganta também, tá? Ajeita isso aí. A rocha. E agradecer a você que nos acompanha, chama os amigos, divulga aí o Garagem 77, porque é de São José do Mipibu. para o mundo. Então, é contamos isso. com a sua participação. Aguarda aí o próximo episódio, na próxima semana, que com certeza vai vir sempre coisa muito legal. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Finish.